Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje, infelizmente, não deu certo gravar a live. Estou meio chateado porque, eu queria gravar uma live com vocês, mas não teve jeito. Tivemos uns probleminhas técnicos aí, mas o que eu vou fazer? Eu vou gravar uma aula, então, para vocês. E eu tenho dado uma olhada lá no fórum, né, pessoal, os alunos, e alguns deles vem reportado aí que tem uma certa dificuldade com as formas normais, né? Bom, então esse assunto que eu resolvi falar com vocês, né? Então vamos conversar hoje sobre formas normais, normalização. Então, como que eu resolvi fazer para apresentar esse problema e a solução para vocês, né? Nós vamos pensar em uma empresa. Então nós somos uma empresa, o contexto é esse. Nós vamos numa empresa, aí chegou lá, nós estamos no departamento de projetos, né? Gerência de projetos. E a pessoa está lá e fala assim, olha, eu controlo os projetos e as pessoas que trabalham no projeto através de uma planilha Excel. E eu quero transformar isso aí, essa planilha Excel, num banco de dados. Porque dá um monte de consistência, planilha Excel, sabe? Quer ficar num único lugar, né? E que tenha só uma pessoa mexendo, em um único lugar, confiável, e não ter várias planilhas, como está acontecendo no departamento. Sei lá, isso é supondo isso aí, né? O contexto é esse. Então, a gente chega lá e fala assim, mostra então a sua tabela Excel que nós vamos começar a analisar, tá? Então, eu vou mostrar aqui a tabela Excel para vocês. Olha lá. Tabela Excel, tá aqui. Então, esse é o exemplo dele, olha. Então ele veio mostrar aqui, ele pegou parte da tabela dele. Falou assim, olha, eu controlo assim, olha. Eu tenho aqui os meus projetos. Então, tem vários projetos. Então ele pega lá esse projeto aqui, ó, LSC 001. Ele tem, um sistema de estoque, né? Ele tem vários funcionários, né, que trabalham nesse projeto. Olha aqui. Então tem o código do funcionário, do empregado, né? Tem o nome dele, a categoria, o salário, a data de início que ele começou a trabalhar no projeto e o tempo alocado no projeto. Então ficou 24 meses alocado no projeto. E assim, sucessivamente. Depois ele muda e fala, agora tem um outro projeto. Para esse projeto aqui, que é o PAG02, trabalharam nele, nesse sistema de RH, esses 3 funcionários aqui. Então, de novo, o código do empregado, nome, categoria, salário, data de início e tempo de alocação. Ok? Então, ele quer pegar isso aqui, porque isso aqui é um pouquinho, né? Só tem 2 projetos, mas ele tem lá centenas de projetos que ele quer trabalhar, né? Então, ele quer colocar isso num banco de dados. Maravilha. Primeira coisa, vamos relembrar um pouquinho conceitos, né? Então, você vai mesclar aqui conceito e prática. Como que a gente faz para esquematizar uma tabela relacional, né? Então, eu vou transformar isso daqui que eu estou vendo aqui em um esquema relacional. Então, a gente faz da seguinte forma. Então, eu vou pegar aqui essa parte de projeto, que eu estou vendo que isso aqui, claramente eu tenho 2 tabelas aqui, olha. Vou antecipar um pouco aqui, né? Eu tenho projeto e empregados. Então, o que tem aqui, olha. Projeto, ele é identificado pelo código do projeto, o tipo dele e a descrição. Vírgula, né, separado por vírgula, eu tenho aqui os atributos dele ou colunas da tabela. Quando eu coloco uma vírgula e eu coloco um outro parênteses, eu estou dizendo aqui que eu tenho uma tabela aninhada. Esse é o termo que a gente usa. Então, uma tabela dentro da outra, uma tabela aninhada. Então, aninhada à tabela proje, eu tenho essa outra aqui, ó, esse outro conjunto de dados, ó. Código EMP, que é o código do empregado, nome, categoria, salário, data INE, tempo e aula. Estão representadas aqui.
Notem que eu coloquei aqui o sublinhado. O sublinhado identifica que ela é uma chave primária. Então, para projeto, a chave que não se repete, ela é primária, né? São esses aqui, ó. Código do projeto e, né, que é o LSC001, PAG02. Então, tá aqui, código do projeto. E aqui, na empregado, qual que é a coluna que identifica essa linha aqui de empregado? É a coluna CodeEmp. Mas ela sozinha não representa nada, porque é como se eu não tivesse essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Como ela está alinhada, eu preciso saber o código do projeto e o código do empregado para poder identificar que ela está alinhada. Não sei se dá para perceber, ó. Então aqui eu preciso saber o João, ó. O João sozinho, quer ver? Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. O Mário, ó. O Mário sozinho não adianta, ó, porque ele se repete. Por quê? Eu preciso da chave do empregado e do projeto para poder identificar uma linha. Tá? Então, muito bem. Essa forma que eu mostrei para vocês aqui é uma forma chamada de não normalizada, ou NN. Esse NN é não primeira forma normal. Alguns autores trazem assim. Ela não está normalizada, ela possui tabelas aninhadas, que alguns autores chamam de grupo repetido, ou de coluna multivalorada, ou coluna não atômica. Tanto faz, tá ok? Então aqui, ó, só a coluna multivalorada é pelo seguinte. Ele imagina que isso tudo aqui seja a coluna empregado, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma coluna. Só que ela é multivalorada, porque empregado ela é constituída de CodeEmp, nome, cat, sal, data-in e temp-all. Ok? Então alguns autores utilizam essa nomenclatura aqui. Nós vamos chamar de tabela aninhada. Bom, vamos então para a primeira forma normal. Deixa eu subir aqui. Então, vamos lá. Primeiro conceito, normalização. Então, normalização, ela diz respeito à forma normal. O que é uma forma normal? É a regra que deve ser obedecida por uma tabela, para que essa seja considerada bem projetada. Então, esse bem projetada são regras. E que regras? Primeira forma normal é uma regra. Segunda forma normal, regra. Terceira forma normal, regra. Tem mais? Tem. Tem quarta forma normal, tem várias outras formas normais. Maioria dos casos, 90% dos casos, nós vamos resolver com 3 formas normais. Então, é o que a gente mais usa quando a gente vai projetar algum sistema. E é essas 3 formas normais que eu vou apresentar para vocês agora. Então, a primeira forma normal disse que uma tabela está na primeira forma normal quando ela não contém tabelas aninhadas. Então, o que é uma tabela aninhada? Já expliquei, é aquilo lá, é essa daqui, né? Tabela aninhada. E ela, para você chegar a resolver esse problema, é muito fácil, né? Se você identificou a tabela que está aninhada, basta, você tem 2 opções, né? Olha só, você tem a primeira opção, que é construir uma única tabela com redundância de dados. Então, o que é isso? Vocês lembram a tabela aqui? Olha, o que eu fiz aqui? Tá vendo? Eu peguei essa tabela aqui, copiei aqui, e como não pode ter buraco em linha e coluna, né? Você está transformando isso aqui em tabela, a tabela você tem que preencher todos os campos. Olha aqui, é isso que é redundância de dados. Ó, estou repetindo aqui esses dados aqui, ó. Repetir esses dados para identificar quem são os empregados que trabalhou nesse projeto. Tá vendo? Tem que repetir. E isso não está errado. Por que não está errado? Porque depende da situação que você está utilizando. Nosso propósito hoje é a normalização. Então, para nós não serve. Mas para quem, por exemplo, vai utilizar com Big Data. O Big Data ele é parte de uma outra premissa. Ele desnormaliza a base.
para poder ter acesso mais rápido, tá? Então, mas é outro caso. Nós vamos trabalhar desta forma aqui. Nós vamos trabalhar a forma normalizada, que é a nossa segunda opção. Mas aqui só para constar, né? O esquema relacional ficaria assim, ó. Vamos lá relembrar o esquema relacional, né? Nome da tabela e entre parênteses os campos. Então eu tenho esses campos aqui, ó. Tá ok? Tá. Qual que seria a outra opção? Construir uma tabela para cada tabela alinhada. Então nós identificamos as duas tabelas alinhadas, né? Nós temos a tabela do projeto, né? Nós chamamos aqui de Proje, e dos empregados que trabalharam naquele projeto. Nós chamamos aqui de Progemp. Então olha que interessante. Ao dividir a tabela, eu tenho a tabela Proje aqui, ó, o código Proje virou a minha chave primária. Dois registros só já foram suficientes para poder trabalhar. Olha, ele é chave primária aqui e ele vem como chave estrangeira nessa outra tabela. Então eu indico qual que é o projeto que esse empregado trabalhou. Se eu quiser saber qual é o projeto, através do comando select, eu consigo vir aqui e buscar o tipo dele, o nome do projeto, enfim. Tá? Então, esta tabela aqui, que eu separei, que nós separamos, nós utilizamos a primeira forma normal. Se não tiver mais nenhuma tabela alinhada, acabou. A primeira forma normal está pronta. Tá ok? Muito bem. Aí, nós vamos para a segunda forma normal. Só que antes da gente ir para a segunda forma normal, tem um assunto que eu quero discutir com vocês, que chama dependência funcional. O que é isso? Vamos relembrar um pouquinho. Então aqui, deixa eu apagar aqui que eu já tinha feito isso daqui. Maravilha. Ó, imagine esse conjunto de dados aqui, olha. Bom? Olha só, eu estou dizendo, isso aqui é uma representação funcional, ó. Estou dizendo que C depende, né, esse símbolo aqui, essa flechinha, é um ponteiro de dependência. Estou falando que C depende das colunas A e B. Tem uma dependência funcional. Então, o que é uma dependência funcional? Vamos ver aqui então, ó, C depende de A e B. Quem é A e B? Então, por exemplo, ó, B5 é A e B. Então, B5 e C é dependente. C é o 2 aqui. Então, vamos pegar isso aqui, ó. Tem mais B5? Vamos ver. B5. Opa. 2. Tem mais B5? Tem aqui, ó. O que eu quero? Acabou. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Esta representação diz que C, ela está em função, a coluna C está em função das colunas A e B. Olha que interessante. A e B é determinante da dependência, que a dependência é 2. Estou dizendo também, vamos apagar aqui um pouquinho, para não ficar poluído. Estou dizendo também que D tem dependência de A. D tem dependência da coluna A. Então, vamos pegar aqui. Quer ver como fica fácil mostrar no Excel? Ó. Vamos pegar aqui, então, um elemento da coluna A. Vamos pegar um elemento A. A, tá vendo? Ó? Ele está falando que D tem dependência. Todos eles são iguais. Ó. Então, isso é uma dependência funcional. Tá bom? Fica meio estranho, né? Você olha um conjunto de dados e tal, mas como que funciona isso com tabelas mesmo, no dia a dia? Que é o que importa. Então vamos mostrar no dia a dia. Vamos imaginar então agora que nós temos essa tabela aqui, ó. Tabela. É uma tabela qualquer. Não importa as colunas que tenham à esquerda ou à direita, o que importa são essas duas colunas aqui, ó.
Então tenho uma tabela qualquer, tenho código e salário. Tá vendo como fica claro que o salário ele existe em função do código. Ele tem uma dependência funcional de código. O que eu quero mostrar? E1, o código E1, o salário vale 10. Então, E1, o salário vale 10. Olha só. E1, o salário vale 10. Tá bom? Em banco de dados, o que a gente quer? Vamos imaginar que eu queira alterar o salário de 10 para 12. Estou numa planilha. O que acontece? Tá vendo? Olha, se ele tem uma dependência funcional, onde está aparecendo esse E1 aqui, teria que mudar também. Você em planilha não faz isso. Você tem que ir na mão aqui e vai mudando. Ok? Em banco de dados, nós vamos aprender que nós vamos alterar em um só lugar e as outras tabelas vão buscar informação nesse lugar, nessa tabela que a gente conseguiu normalizar. Tá bom? Então, notem bem, lembrem-se bem da dependência funcional, porque ela vai ser útil mais para frente aqui na segunda forma normal e na terceira também. Então, vamos lá. Vamos subir aqui. Vamos para a segunda forma normal. Então, uma tabela, então o conceito, né? Uma tabela está na segunda forma normal quando, além de estar na primeira forma normal, não contém dependências parciais. Nossa, o que é uma dependência parcial? Então, vamos lá. Uma dependência funcional parcial ocorre quando uma coluna depende apenas de parte de uma chave primária composta. Então está bem claro isso. Ó. E o objetivo da segunda forma normal é reduzir a redundância de dados. Né? Dados redundantes, nós vamos reduzir isso aí através dessas regras aqui. Então, a segunda forma normal, vamos pegar aqui. Notem que eu até grifei aqui, ó. Ela aplica apenas para parte de uma chave primária composta. Tá bom. Então, se eu tiver aqui, deixa eu ver se está aqui. Projeto. Eu tenho chave composta, primária composta aqui? Não. Eu só tenho uma chave. Então, essa tabela, a gente diz que ela está na primeira forma normal e na segunda forma normal. Ok? Quando não existe, ela já está na segunda forma normal. A tabela PROGEMP, que é essa tabela que nós estamos vendo aqui, ó, ela tem chave primária composta. Olha aí. Código projeto e CODEMP. Muito bem. Então, nós vamos fazer a pergunta que vale $1 milhão. Olha aqui. Essa pergunta aqui, ó. A coluna depende de toda a chave ou de apenas parte dela? Então, nós vamos pegar e nós vamos vir aqui, ó, e fazer essa pergunta para cada uma das outras colunas que não são chave. Tá? Então, por exemplo, nome. Depende de toda a chave ou apenas parte dela? Então, para eu encontrar o nome, eu preciso saber o código do empregado e o código do projeto? Não. Só o código do empregado me basta. Então, consigo só parte dela. Categoria, mesma coisa. Categoria diz respeito somente ao código do empregado, não ao projeto. Salário, mesma coisa. Data INI, data de início do projeto, eu quero saber então, essa data aqui diz respeito ao código do empregado naquele projeto. Então eu preciso dessas duas informações para obter a data de início. O tempo da alocação também. Quanto tempo ele ficou alocado no projeto? Ele quem? O empregado e o projeto. Desta forma, olha só como que fica o esquema de tabela relacional. Ó, deixa eu tirar aqui.
famoso Ctrl Z, maravilha. Então aqui é o seguinte, ó. Para esses data ini e temp all, eu preciso dessas duas chaves aqui. E para os outros, para os demais aqui, olha, nome, categoria e salário, eu preciso só dessa chave. Então eu separo. Venho aqui, olha, peguei isso aqui, código de projeto, olha lá. Para mim só interessa quem do projeto? Data aí, desculpe. Opa, esse aqui já foi, desculpe, o projeto já foi. Então aqui é ele separado, olha. O que eu fiz aqui então? Peguei aqui, ó, o nome, categoria e salário e separei nessa tabela aqui, ó, empregado. Então eu tenho código do empregado agora, nome, a categoria e o salário dele. Aqui, então, na tabela PROJEMP, eu só preciso saber então a data de início e o tempo da locação. Porque o empregado eu consigo na tabela EMP, venho buscar ele aqui. E o projeto eu vou buscar na tabela PROJ, que está aqui. Tá ok? Muito bem. Então, paralelo a isso, a gente está escrevendo o nosso esquema de tabela relacional. Essa aqui é a parte visual, né? Agora a parte que escrita, vamos chamar assim, né? Que o modelo já é esse aqui, ó. Tabela PROJ, Primary Key é Code PROJ, tipo e Desk. Tá aqui, ó. Então, isso aqui tem que refletir aqui. PROJEMP, eu tenho Code PROJ, Code EMP, ambos chave primária. E tenho também aqui data início e temperatura, e tempo alocado. Tá ok? E no outro tabela tem a tabela de empregados, tabela EMP, com código de empregado como chave primária, nome, categoria e salário. Maravilha! Então aqui nós estamos na segunda forma normal. Então a gente vai fazer isso quantas vezes for necessário para poder estar na segunda forma normal. No nosso exemplo, já bastou. Por fim, deixa eu voltar aqui. Nós temos a terceira forma normal. A terceira forma normal, vou ler aqui o conceito. Uma tabela encontra-se na terceira forma normal quando, além de estar na segunda forma normal, não contém dependências transitivas. Nossa, dependências transitivas? O que é isso? Então vamos lá. Dependência transitiva. Uma dependência funcional transitiva ocorre quando uma coluna, além de depender da chave primária da tabela, depende de outra coluna ou conjunto de colunas da tabela. Nossa, complicado, né? Calma que já vai ficar fácil isso aqui. Bom, voltando um pouquinho aqui. A terceira forma normal também nos auxilia na redundância de dados. Reduzir ainda mais a redundância de dados. O que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta de ouro aqui, ó. Deixei para vocês aqui, ó. A coluna depende de alguma outra coluna não chave? Então, olha a diferença. A segunda forma normal a pergunta era, ela depende de parte da chave primária composta? Né? Isso aí é a segunda forma normal. Na terceira, você esquece as chaves. Então você vai procurar na sua tabela se tem alguma dependência em campos, né, em colunas que não são chaves. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui nós temos então o esquema relacional, né? Recuperei ele aqui, né? Que é o EMP, né, de empregados. Então o EMP tem o código de empregado, nome, categoria e salário. Olha só aqui, ó. Não está aparecendo que o salário ele existe em função da categoria? Vamos ver aqui, ó. A1, A1, A2. É que são sempre 4, né?
É claro, gente, que aqui, como é um exemplo, né? Eu estou seguindo assim, que eu acho que isso aqui, o salário é em função da categoria. Isso eu acho. Quando a gente está numa empresa, né, fazendo algum trabalho, sempre tem que ter a gente chama de analista de negócio. É a pessoa que entende do negócio. Então, por exemplo, ele fez a planilhinha dele lá, que é o nosso exemplo. Ele que vai me dizer se o salário é em função da categoria. É claro que eu, como analista, vou perguntar. Eu vejo assim, eu desconfio. Para, olha, o salário, ele é em função da categoria? O que é isso? Muda a categoria, o salário muda também? Sim, é isso mesmo, é isso mesmo. Ah, tá. Então, aqui nós identificamos, nós estamos na terceira forma normal. Então, o que a gente faz quando está assim? Deixa eu dar uma limpada aqui. Quando a gente está na terceira forma normal, vamos dividir novamente a tabela. Então, a tabela vai ficar assim, ó. Eu peguei o empregado, olha lá, a categoria, eu tirei o salário lá e criei uma outra tabela, onde eu tenho chave primária, é a categoria, ó, A1, A2 e B1. Essa é a redundância que eu estou resolvendo aqui, tá? E eu coloco os salários, respectivos salários aqui. Lembra no exemplo anterior? Vamos voltar aqui, ó. Tá. Se eu estou numa tabela que tem essa configuração e eu quero mudar a categoria dele, o salário da categoria 4, da categoria A1, não é mais 4, é 5. Ah, é 5. Então você vê que vem aqui nessa tabela, está um comando nessa tabela aqui para que ele transforme o salário de 4 para 5, onde a categoria seja 1. O sistema vem aqui, ele vem aqui, ó. Olha o perigo disso, ó. E se eu faço um comando errado e eu não altero, esqueço de alterar esse daqui, ó. Fica um com 5 e outro com 4. Então, esses tipos de problemas que a gente vem resolvendo com as normalizações. Por quê? Olha só. Quando eu venho aqui, a categoria A1, eu vou passar ela agora para 7. Sei lá. Quando eu passei para 7, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Ele vai buscar aqui, ele vem, imprime a categoria A1. Qual que é o salário? Ele vem buscar nesta tabela aqui A1 e devolve 7. Vem e faz a mesma coisa aqui para o Mário. Ó. A1, ele pega o A1, vem buscar nesta tabela aqui A1, 7. Se eu troco para 8, não tem que ficar mexendo aqui. Ele automaticamente, quando vier buscar o A1, ele vai pegar o resultado aqui. O último resultado. Tá ok? Então, essa é a grande vantagem de trabalhar com normalização. Muito bem. Aliás, estava errado aqui o código, né? A1 é 4. Vou fazer certinho aqui, ó. 4. A2 também 4. E o B1 é 9. Tá? Perfeito. Muito bem. Com isso, você faz isso também, enquanto tiver colunas com dependências funcional, você vai fazendo, vai criando novas tabelas. No nosso exemplo, acabou. Não tem mais. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, vamos lá, e eu tenho agora o esquema completo. Tá, se eu consigo trazer uma tela aqui, para vocês verem, olha aqui. Olha lá, se eu diminuir um pouquinho dá certo. Ó. Opa. Isso. Olha só. Então nós temos aqui o esquema relacional, projeto, tá vendo? Ó? Esse esquema aqui representa tudo isso que nós vimos aqui, ó. Essas tabelas aqui. Então notem, ó, qual que foi o problema? O problema nosso primeiro foi esse aqui, ó. Opa. Vou tirar essa. Maravilha.
Nosso problema foi esse, ó. Eu tenho essa tabela aqui não normalizada. Aplicando a forma normal, a primeira forma normal, a segunda forma normal, a terceira forma normal, nós chegamos a essas tabelas aqui, olha, normalizadas, com o esquema tabela relacional do lado aqui, à medida que a gente foi fazendo. Se eu pegar essa tabela, aí foi o que eu fiz, muito simples, pego isso daqui e monto o nosso diagrama entidade e relacionamento. E fica muito fácil depois você conseguir a cardinalidade, montar as cardinalidades dos relacionamentos. Por quê? Porque aqui você já veio com os exemplos, ó. Então é fácil dizer que você tem um projeto que participa em N, né, na tabela EMP. Então eu tenho relação 1 para muitos aqui. Da mesma forma, o empregado. Um empregado participa muitas vezes do ProGEMP. E aqui, uma categoria, ela participa muitas vezes na tabela empregado. Isso aqui reforça você a trabalhar com este modelo aqui. Tá legal? Então, esse é o resultado final desse nosso amigo aqui. Tá ok? Então, o que eu queria falar com vocês? Se eu mudar aqui a tela. Então, esse exemplo acontece muito, pessoal. Chamado de engenharia reversa. Você vai numa empresa, geralmente, se tiver a empresa lá com um novo problema, né, você vai começar do zero. Olha, quero desenvolver um sistema, não tenho nada, e vai partir do zero. Beleza, é a melhor coisa que existe. Mas, a maioria das vezes, não é isso que acontece. Ele já tem um sistema, ou ele tem essa planilha Excel, ele tem alguma coisa que ele já trabalha. Então, é importante que você aprenda a fazer essa engenharia reversa. Você consiga pegar lá, aplicando as formas normais, e são só 3, viu? Se aplicar mais, depois... Vou falar que não é necessário, lógico, é óbvio que é necessário. Mas pega essas 3, arrebenta essas 3 aí, decora ela e faz muito exercício com ela. Como você pode fazer exercício? Você pode fazer assim, ó. Você pode pensar numa padaria. O que tem numa padaria? Aí pega um tabelão, Excel, e vai preenchendo, como fez aí. Então, eu tenho lá o produto. O produto é o pão. Quem que é o fornecedor? O pão é composto do quê? E vai colocando coluna. E depois você tenta separar essas colunas usando as formas normais, né? Tentando normalizar. Então, de novo, isso aí é corriqueiro, né, na indústria. A gente trabalha isso aí. Depois que você pega uma certa prática, isso eu falo, é verdade mesmo, você olha o problema assim, ó, você já consegue enxergar já as tabelas, já tudo separado, tudo normalizado. Mas isso vem com o tempo, né? Tempo e prática. Então fica aqui a minha dica, né? Pratiquem bastante, façam exercícios, né? E procurem por aí. Por exemplo, se você trabalha já, né? Pegue uma tabela que você já vê no trabalho, talvez se não dá para normalizar ela. Às vezes dá. Tem muitas tabelas que não são normalizadas, tá ok? Então eu sempre falo, né, pessoal? A base é tudo. E isso faz parte da base. Então você faz comando, sai criando tabelas sem ter esse conhecimento, é trabalho dobrado depois, que é pior. Tá bom? Então, nós vamos encerrando já. As lives minhas não são lives de 1 hora, que ninguém aguenta, pelo amor de Deus. Então, eu faço de 30 a 40 minutos, tá? Rápido. E gosto que participem da live. Então, como nós não vamos conseguir isso, né, hoje, por favor, deixe então nos comentários. Coloca lá se você entendeu, se não entendeu, o que gostaria de
que eu abordasse, porque essa daqui foi um aluno sugeriu que abordasse esse assunto. Então, eu acatei, tenho a dúvida de bastante gente. Então, escreva lá para mim as suas dúvidas, ou sugira um tema, alguma dúvida que ficou desta aula, pode colocar lá que eu estou aqui para te ajudar, tá bom? Então, acho que eu vou encerrando já por hoje, né? Peço desculpas novamente por não ser uma live, né? Ser uma aula gravada. E a gente se vê, se Deus quiser, na live da próxima terça-feira, às 15 horas. Ok? Um abraço e fiquem com Deus.